Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e eu estou continuando nesse vídeo o estudo da cinemática vetorial. Nesse primeiro vídeo aqui, nós fizemos um estudo do vetor deslocamento e da velocidade vetorial média, fazendo um paralelo com o deslocamento escalar e a velocidade escalar média. Legal? Hoje nós vamos falar sobre o vetor velocidade instantânea. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative aí as notificações do sininho, porque isso motiva a gente a produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. Se você ainda não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, o mesmo nome do nosso canal, e lá a gente pode ter um contato mais próximo. Eu sempre estou postando dicas, exercícios, né? E é isso aí. Bora então para o vídeo, galera, logo após a vinheta. Muito bem, muito bem, muito bem. Cinemática vetorial, velocidade instantânea. Quando a gente fala em uma velocidade média, média significa que eu vou levar em consideração um intervalo de tempo. Nós vimos no vídeo passado, no primeiro vídeo lá, se você ainda não assistiu, né? Vai lá assistir. Que o vetor deslocamento, imaginando que um móvel sai do ponto A e vem para o ponto B através dessa trajetória. O vetor deslocamento é um vetor que liga o ponto de partida ao ponto de chegada, independentemente da trajetória descrita. Esse seria o vetor deslocamento, e nós vimos que a velocidade vetorial média desenvolvida por ele seria a razão entre esse vetor e o intervalo de tempo gasto para sair da posição A e ir para a posição B. Quando a gente fala em velocidade instantânea, instantânea vem de instante, de um momento específico. Então, média tem a ver com intervalo, instantânea com um instante. A definição matemática para a velocidade instantânea utiliza-se aqui o limite, que é algo que a gente não aprende com a matemática do ensino médio, mas seria o limite do vetor deslocamento pelo tempo, quando esse intervalo de tempo tende a zero. Bom, embora a gente não veja o conceito de limite, né, no ensino médio, pelo menos na maioria das escolas não se ensina isso, né? Pode ser que você que esteja assistindo aí seja um privilegiado e já tenha estudado limite alguma vez na sua vida, mas a maioria das pessoas que estão no ensino médio não viram o conceito de limite e nem vão ver, mesmo porque não vai fazer falta para você isso, já que não cai isso num vestibular, né? Nos principais vestibulares, pelo menos, não. Mas não é porque a gente não vê que a gente não pode entender o conceito. Veja, se eu fizer o intervalo de tempo menor, vamos pegar aqui, ó, de A para B ele gasta um certo intervalo ΔT. Se eu reduzir o intervalo de tempo, isso significa que ele não vai conseguir chegar até o ponto B. Então vamos supor que eu reduzo aí o intervalo de tempo pela metade, e ele chega até esse ponto aqui. O vetor deslocamento seria esse. Aí eu vou lá e reduzo ainda mais esse intervalo de tempo. Ele vai começar, vai chegar aqui, ó, mais pertinho. Mas agora imagina que eu reduzo muito, muito mesmo o intervalo de tempo, de tal forma que você praticamente não percebe a diferença entre um instante e outro. É como se eu olhasse no cronômetro o instante 1 e logo na sequência o instante 1,000001. Quer dizer, praticamente é o mesmo momento. E assim eu teria um vetor velocidade que seria um vetorzinho bem pequenininho aqui assim, ó. Um vetor velocidade não, perdão, um vetor deslocamento, que seria bem pequenininho aqui. Onde que eu estou querendo chegar? Conforme eu reduzo o intervalo de tempo, veja, a direção do vetor deslocamento, ele fica sendo uma direção que é tangente ao ponto onde ele se encontra na trajetória. E note que o vetor velocidade instantânea tem a mesma direção e sentido do vetor deslocamento. Isso significa que quando o meu objeto aqui que está se movendo, quando a minha partícula está no ponto A, o vetor velocidade dela apontaria nessa direção aqui, ó.
sempre tangente à trajetória. Nesse ponto, ela apontaria para cá. Nesse ponto, ela apontaria assim, ó, sempre tangenciando. Então, essa é uma característica do vetor velocidade. O vetor velocidade, ele tem sempre a mesma direção do vetor deslocamento, ou seja, a direção é sempre tangente à trajetória e o sentido é sempre o mesmo do movimento. Então, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, saiu do ponto A e veio para o ponto B. Em cada ponto dessa trajetória, o vetor velocidade é tangente a essa trajetória. Percebe? Isso aqui. Uma coisa importante de se notar também é que se você reduz o intervalo de tempo para um intervalo muito, muito curto, bem próximo de zero mesmo, o que vai acontecer é que você nem consegue mais perceber um trecho de curva. Imagine um deslocamento, ó, eu tenho aqui uma curva. Agora, eu pego o deslocamento desse ponto para esse ponto aqui. O deslocamento escalar seria a medida desse arco aqui. E o vetor deslocamento seria esse vetorzinho que liga os pontos. Você consegue perceber que tem praticamente o mesmo tamanho? E que dá uma olhada aqui, ó. Se eu apagasse aqui e não dissesse para você que isso é uma curva, e você só enxergasse isso, você ia me dizer que isso aqui é uma reta, embora isso seja um corte de uma trajetória curva. O que eu quero dizer é que quando você reduz o intervalo de tempo para um tempo muito curto, a curva, ela praticamente, você não vai perceber, a curvatura não será percebida. E quando o ΔT tende a zero, o intervalo de tempo tende a zero, o módulo do vetor deslocamento tende a ser o mesmo do módulo do deslocamento escalar. O que significa dizer que o vetor velocidade instantânea vai ter o mesmo módulo da velocidade escalar instantânea. E você pode calcular por qualquer equação do movimento que a gente já estudou, se o movimento é uniforme, se ele é uniformemente variado. Então, resumindo, o vetor velocidade, ele é um vetor que tem as três características. O módulo é o mesmo da velocidade escalar, a direção é sempre tangente à trajetória e o sentido é sempre o mesmo do movimento. Vamos colocar isso aqui? Vamos escrever isso? Vou deixar aqui escrito com uma letra tinha aqui, ó. Com características do vetor velocidade. Módulo é o mesmo da velocidade escalar. A direção sempre tangente à trajetória. Ah, sentido é sempre o mesmo do movimento. Não. Muito bem. Assim, o módulo do vetor velocidade é o mesmo da velocidade escalar, é tangente à trajetória e é o mesmo sentido do movimento. Vamos fazer aqui alguns exercícios, olha só. Consideremos um movimento retilíneo e uniforme com velocidade escalar de 2 metros por segundo. Assinale verdadeiro ou falso nas seguintes sentenças. A velocidade vetorial é constante em módulo, mas tem direção variável. Ou a velocidade vetorial é constante. Isso aqui é uma pegadinha muito comum. Se eu dissesse para você, olha, o movimento uniforme é aquele que tem velocidade constante, tá certo? Um monte de gente ia falar, tá, professor, tá certo. Não, não está. O que é um movimento uniforme?
movimento uniforme significa que o módulo do vetor velocidade é constante. O módulo, o valor, a indicação do velocímetro é a mesma. Porque se ele estiver fazendo uma curva em movimento uniforme, a direção do vetor está mudando. E se tem mudança de direção, tem uma mudança do vetor. Ou seja, a velocidade não é constante, porque ela está variando na sua direção. Ok? Um movimento acelerado. O que é um movimento acelerado? E depois vamos recordar o que é um movimento retardado. O módulo de V aumenta no acelerado e no retardado o módulo de V diminui. Em um movimento curvilíneo, a direção do vetor velocidade muda. Em um movimento retilíneo, a direção do vetor velocidade é constante, porque aí ele sempre vai em linha reta. Então eu só posso dizer que o vetor velocidade é constante se ele não mudar nem no valor, nem na direção, ou seja, apenas no movimento retilíneo uniforme, eu posso dizer que o vetor velocidade é constante, porque não varia nem o módulo, nem a direção. Vamos lá então, exercício 1. Um movimento retilíneo e uniforme, com velocidade escalar de 2 metros por segundo. Verdadeiro ou falso? A velocidade vetorial é constante em módulo, mas tem direção variável? Não, não tem direção variável. Se o movimento é retilíneo, é sempre a mesma direção. Falso. A velocidade vetorial é constante. Verdadeiro. É o único tipo de movimento em que o vetor velocidade é constante. 2. Consideremos um movimento circular e uniforme. Se ele é circular, a direção do vetor velocidade muda. Se ele é uniforme, o módulo, o valor da velocidade é constante. Vamos pensar aqui, ó. Movimento circular uniforme. Vamos fazer um círculo. Faz de conta que é um círculo aqui. E ele está andando aqui no sentido horário. Vamos colocar o vetor velocidade nesses 4 pontos, ó. No ponto lá em cima, a velocidade aponta para a direita. Aqui a velocidade aponta para baixo. Aqui a velocidade apontaria para a esquerda e aqui ela apontaria para cima. Sempre tangente à trajetória, no mesmo sentido do movimento. Então, a velocidade vetorial é constante? Não, ela é variável porque muda o módulo, perdão, muda a direção. A velocidade vetorial é constante em módulo. Ok, ela é constante em módulo, verdadeiro. A velocidade vetorial é variável em direção. É variável em direção. Ok, ela muda continuamente a sua direção. Beleza. 3. No movimento retilíneo, uniformemente acelerado. Ó, acelerado. O módulo da velocidade aumenta. Mas se ele é retilíneo, a direção é constante. Vamos lá. A velocidade é constante em módulo? Não, o módulo aumenta. Falso. A velocidade é constante em direção? Em direção ela é. Verdadeiro. A velocidade varia em direção? Não, se ela é constante, ela não varia em direção. Falso. E o último aqui, no movimento circular uniformemente acelerado, temos a velocidade é constante em módulo. Circular, muda a direção do vetor velocidade. Acelerado, muda o módulo. Nesse movimento muda tudo, tanto a direção quanto o módulo. Então, a velocidade é constante em módulo? Não, não é nada constante. A velocidade é constante em direção? Não. A velocidade varia em direção e módulo. Aí é verdadeiro. Legal? Se ficou alguma dúvida aí, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. E se você deseja ter uma mentoria VIP comigo, montar um grupo de estudos, né?
aulas particulares, eu vou deixar o link aqui de contato lá na minha página do Instagram. Eu tenho vários depoimentos de vários alunos e de pais de alunos que conheceram a minha metodologia e começaram a aprender física de verdade, com solidez, né, e de maneira definitiva. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!